Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Ceci, eu Ceci Honey, também como pessoal, né, me conhece aí na área, é o nome que eu coloquei aí como meu nome na arte, né? E aí tem que voltar para o começo. Enfim, e eu trabalho com arte para jogos, né, há bastante tempo. Desde 2007, mais ou menos, comecei como freelancer. Hoje eu estou trabalhando no estúdio Maildoll. E também já trabalhei na Pipa Studios e trabalho já meio como sócia na Sun Black Game Studio e na Itsy Bitsy Game Studio. E aí eu faço tanto a parte de arte em si quanto direção de arte. E em termos de estilo artístico, eu sou muito mais conhecida por pixel art, mas eu faço concept art também, né? Então, né, embora... Pode passar para o próximo. Eu já falei um pouco de mim, né? Então, pode passar também. Essa sou eu. Aqui. Mais um pouco do meu trabalho, né? Algumas artes. Ali tem uma cena do Clara's Journey, que foi um dos jogos da Sun Black que a gente fez. Uma capa que eu fiz para a revista Trasgo, há uns anos atrás, isso em pixel art. E antes de falar o que é concept art, eu queria falar sobre qual é o papel da arte nos jogos, porque isso tem muito a ver com concept art, com a arte base que você vai fazer para o seu jogo. E assim, muita gente acha que o papel da arte nos jogos é simplesmente ser bonita e vender o jogo. Isso está errado? Não. Muita gente vai comprar um jogo ou não vai comprar um jogo se o jogo é feio ou é bonito. Lembrando que feio ou bonito é subjetivo, tem, lógico, a parte de qualidade técnica. A gente fala que a arte ela se divide em duas questões, principalmente você vai julgar a arte, né? Se a arte é legal ou não. Então tem a questão objetiva, que é a questão técnica, se aquilo é bem feito, bem construído, se tem fundamentos. No fundamento, caso a gente fala sombra, formas, se as formas estão bonitas, se a linha está bem feita, né, perspectiva. E a gente tem a parte subjetiva. Subjetiva é o quê? É aquela parte assim que vai da sua opinião, vai do seu gosto. Então, por exemplo, eu gosto muito de cores quentes. Vai ser muito mais difícil para mim me conectar com uma peça de arte, ou mesmo com um jogo que ele é inteirinho em cores frias, do que um que seja inteirinho em cores quentes, que vai sinergizar comigo. Mas é uma coisa mais pessoal minha, não quer dizer que eu não gostei do jogo em cores frias, então ele é ruim. Não, só não é muito a minha vibe. Né? E isso vale para vários aspectos do jogo, né? Então, mesmo narrativa e outras questões, você tem essa subjetividade. Onde você só perde ela, efetivamente, é na programação. Programação, assim, ou funciona ou não funciona. Não tem, não, o jogo não está funcionando, mas achei ele bem programado. Não, ele não está bem programado porque ele não está funcionando. Por isso que, apesar de saber um pouquinho de programação, não é a minha área, porque realmente, sim, você tem tolerância zero, se deu bug, deu ruim, vão atrás de você, não é legal nesse sentido. Mas na arte a gente também tem alguns desafios, justamente por essa subjetividade. Então, às vezes, você tem que entender o que o seu público vai gostar e quem é o público daquele jogo. E a arte ela tem que se encaixar com isso. Por quê? Porque a segunda função, que é essa parte que eu estava falando, até a primeira função, tudo bem, é vender e ser bonito. Mas ele não tem que só vender e ser bonito. Ele também tem que comunicar. E comunicar entra num contexto que o que ele vai comunicar? Pensando aqui num jogo. O jogo, geralmente, ele tem alguns aspectos que fazem parte dele. O principal é a jogabilidade. E você tem também uma narrativa, porque a gente fala que todos os jogos têm narrativa. Não importa se é aquele joguinho do Atari que você jogava infinitamente por pontos. Eu lembro que eu gostava muito do jogo de um cowboyzinho, que ele laçava os boi, o boi desaparecia, assim, né? Tipo, ele laçava o boi, pá, sumia o espécie do boi, mas virava ponto. E assim, qual é a narrativa daquele jogo? Você é um cowboy que está correndo atrás do rebanho e está laçando os bois. Né? Mesma coisa, Pitfall, que era o joguinho lá que você andava na floresta, tinha que pular os crocodilos, se pendurar no cipó, né? Tinha cobra, então tinha várias formas de você morrer ali. E nesses jogos você tinha também uma narrativa. Então, ou seja, nesse você é um cara que está explorando ou se perdendo na floresta. O cara está na floresta e a floresta é perigosa, você tem que sobreviver na floresta e chegar a algum lugar. Né? E por que é importante a gente saber que todo jogo tem uma narrativa? Assim como todo jogo, de alguma forma, ele tem um gameplay, porque ele é um jogo, ele tem uma jogabilidade. Né? O gameplay é jogabilidade. Então, uma mecânica de jogabilidade ou mais. Né?
Porque a jogabilidade e o enredo são normalmente o que vai te mover jogando e vai o conteúdo do jogo. Se a sua arte não comunica bem os elementos que estão lá, por exemplo, você tem um jogo de terror, mas você decide fazer jogo de terror super colorido e tal. Ah, mas está errado fazer um jogo de terror colorido e fofinho? Depende, a menos que você tenha um ponto muito legal do tipo, eu quero fazer uma coisa fofinha e aterrorizante, ou seja, algo que pareça fofinho para desarmar o psicológico do jogador, e aí, de repente, o negócio é horrível, escabroso, não tem assassinato, sangue e tudo mais, e aí você dá aquele choque psicológico. Não, você não vai fazer uma arte fofinha. O normal é você já causar uma tensão o tempo todo. Você pega um Resident Evil, um Amnesia, são jogos que, assim, você pegou o controle, você entrou no jogo, você já está começando a suar, você já está começando, eita, desgraça, mas que vai acontecer? Quem vai me matar aqui? Qual das muitas formas de coisas que pode acontecer e vão me atacar aqui nesse jogo? Então, a arte conceitual, ela é muito... ela vai pegar bastante nessa questão de trazer essas ideias do jogo de uma forma que elas não só sejam bonitas e atraentes, mas que elas passem para o jogador aquelas informações, tanto da atmosfera, do, né, do objetivo do jogo, da história, mas também da jogabilidade em si. Então, você vai ter uma barra de vida, como vai ser essa barra de vida, se vai ter uma barra de vida, às vezes... eu lembro de um jogo do Super Nintendo, que era o Madou Monogatari, e esse Madou Monogatari era muito legal porque você não tinha uma barra de vida, você tinha um smiley que ficava embaixo, que era mais ou menos assim, simbolizando a sua saúde e a sua magia, mas o modo principal que se comunicava a sua vida é que no começo de todo turno de combate, a protagonista tinha uma animação de batalha diferente, então quando ela estava muito bem, ela estava animadinha, dançando assim, e quando ela não estava tão legal, ela já estava meio assim, meio que arrastando para um lado e para o outro. Ela falava que não estava muito bem. Sempre tinha uma frase no começo da batalha que ela indicava, assim, era uma frase que ela dizia indicando como é que estava o estado dela. Então, são formas diferentes de você comunicar. Nesse caso, usaram tanto a imagem quanto o texto. Que é uma coisa que eu falo, muitas vezes, principalmente se o jogo é muito rápido, você vai preferir comunicar determinadas coisas visualmente com imagem do que com um texto, ou às vezes até do que um áudio, porque áudio é um profissional a mais que você vai ter que colocar para dublar. O microfone tinha dado uma bugadinha. Ah, em, Obrigada. Obrigada. E pode passar para o próximo slide. E agora a gente já chegou na parte de concept art em si. Obrigada. Bom, quando a gente fala em concept art, então, assim, ela é o quê? É quando você está pensando no jogo, ou a sua equipe, no caso, principalmente se for uma game jam ou um estúdio, e a equipe está lá, então vocês definiram, a jogabilidade vai ser um jogo de plataforma, pensando que jogo de plataforma é tipo Mario, Mega Man, seja, aquele jogo que você está vendo de lado, o personagem dá pulinho, às vezes atira, né? E você pode andar, pular, e geralmente você pode andar, pular e atirar, no mínimo. Hoje em dia, os jogos de plataforma, você faz 1 milhão de outras coisas, mas o normal, assim, o clássico, era andar, pular e atirar. E você tem aquela ideia e tal, só que assim, você começa a pensar quem vai ser o nosso protagonista, qual vai ser o cenário. E quando vocês estão conversando, isso, num primeiro momento, são só ideias, porque vocês ainda não fizeram a arte do jogo. Então, a primeira arte de cada personagem, de cada objeto, de cada veículo, de cada cenário, é o que a gente chama de concept art. Isso significa que essa arte vai ser usada no jogo? Talvez. Pode ser. Por exemplo, no caso, quando eu fazia em pixel art, eu já fazia uma concept art que ela podia ser usada no jogo. Por quê? Porque pixel art é fácil de alterar, né? Então, isso me ajudava, principalmente em termos de game jam, que é muito rápido. Então, às vezes, eu não fazia uma arte separada como concept. Mas, às vezes, no estúdio, principalmente se você vai ter uma arte em 3D ou algum outro método que você precisa de uma finalização melhor, você tem... Assim, o pessoal não está muito certo sobre a ideia de alguma coisa, então precisa decidir. A gente faz o quê? A gente faz umas artes mais simplificadas daquelas ideias para que se possa escolher uma versão
qual que é a versão que fica mais bonitinha, qual a versão combina mais com o jogo, quais são as cores que ficam melhor. Então, às vezes, a gente faz proposta de cor. Aí vai ser o quê? Vai ser, às vezes, um rascunho bem rabiscado, ou, às vezes, é um rascunho até um pouco mais refinadinho, já com uma distribuição de cor, mas sem sombrear, sem pôr muita coisa e tal. E isso, às vezes, é um pouco mais refinado, quando a gente quer dar uma ideia mesmo do humor da cena. E aí eu vou pegar, não sei se alguém aqui já assistiu as últimas séries do Star Wars, principalmente desde o Mandaloriano, que no final de cada episódio eles mostravam os concept arts do episódio, porque era muito legal, porque, mas a série é feita com atores, por que você precisa de concept art? Muitas vezes porque o pessoal de criação quer dar uma ideia para a galera de como eles gostariam que a cena fosse filmada, fosse colocada, porque no cinema, por exemplo, se usa uma coisa que a gente usa também em quadrinho e usa-se também em jogos, que a gente chama de storyboard, que é meio que um quadrinho bem simplificado, é quase uma tirinha feita em rascunho, que é para ter uma ideia de ângulo de câmera, para ter uma ideia da posição dos personagens na cena, de algum elemento-chave da cena, por exemplo, um item que o personagem tem que pegar, né? Então, esses conceitos eles funcionam um pouco mais como uma versão mais assim, mais bonitinha do storyboard, já para também dar uma ideia não só do ângulo de câmera, mas ele te dá uma ideia também da iluminação, te dá uma ideia melhorzinha da vestimenta dos personagens, ver se vai ter vento, então se o cabelo, a vestimenta está esvoaçando no vento, né? Então, no Mandaloriano, a gente tem, né, essas cenas, acho que no Boba Fett também tinha, e era muito legal, às vezes, ver como a produção final, às vezes, diferenciava da cena. Por quê? Porque, muitas vezes, o concept art é uma ideia inicial, e na hora que os artistas que vão fazer a arte real do jogo, ou que vão filmar a série, eles veem que, de alguma forma, no real, não fica tão legal quanto ficou naquela ilustração. Eu lembro muito os primeiros Final Fantasy que tinham concept art de um artista chamado Yoshitaka Amano. E eu tenho até um artbook dele. Inclusive, mostrei para o meu noivo outro dia esse artbook que eu tenho. E é muito legal porque as artes dele são maravilhosas. Só que você pega os jogos, principalmente os da época do Nintendinho, do Super Nintendo, para jogar, e a arte está muito diferente. E eu lembro que eu pegava os manuais na época e eu ficava tipo, mas por que a arte é tão diferente dos personagens no jogo? E muitas vezes é porque no jogo aquela arte que ele fez ficava uma ideia muito legal para imaginar um personagem, mas na hora que o personagem estava no jogo você precisava de uma cor mais vibrante, ou você precisava de uma roupa um pouco diferente que fosse mais fácil de ser percebida, né? Então, por exemplo, essa semana lá na Meildol a gente está fazendo um jogo de RPG Maker. E o pessoal passou os concept arts para eu transformar em pixel art. Dessa vez não foi eu que fiz a concept art. E aí eu estou tendo que resumir alguns detalhes para os bonequinhos do jogo, porque eles têm um tamanho relativamente pequeno. Então tem coisa da roupa que eu consigo reduzir e marcar ela no personagem de modo que aquilo apareça. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que simplesmente fala, olha, tem esse detalhe dourado da roupa, ele vai desaparecer. Então, tinha uma personagem que ela tinha uns detalhes dourados na armadura dela, no sapato. Um detalhe dourado já era. Eu só botei o dourado no joelho dela, porque era o que aparecia mais. O bonequinho tem a perninha muito curta na arte do jogo em si, né? Então, não dá para botar o dourado no pezinho. Só botei ali no joelho, né? Que é o que aparece mais. E aqui uma arte que eu fiz para um desafio também. O tema era Caçadora de Dragões. E essa é uma outra coisa que eu falo muito, que ajuda muito a gente. Então, a gente já sabe o que é concept art, mas agora, assim, coisas que são legais a gente aprender para concept art. E mesmo para fazer, que nem eu falei, às vezes a arte ela vai para dentro do jogo, então, mas ela não deixa de ser um concept art. Então, como você tira essa ideia da cabeça? Uma das coisas que ajuda é justamente você fazer desafios com temas. Por quê? Seja numa game jam, ou num trabalho, e trabalho seja dentro de uma empresa, ou para um cliente de arte, você vai receber uma demanda que muitas vezes não é o que você está acostumado a desenhar na sua hora vaga, que você gosta. Então, quando você entra num desafio, ou quando você bota na internet, tem alguns geradores de tema aleatórios na internet, que é um gerador que ele vai te dar uma palavra aleatória. Você clica, assim, vai tipo roletar lá o negócio e vai te dar, sei lá, lagarto. Ou você pode colocar mais de uma palavra. Eu lembro que num desses desafios que eu fazia num grupo do Facebook, eles tinham um desafio diário, aí saiu lagarto, tigre
E eu achei genial que um cara fez um lagarto com o símbolo da patinha dos tubos tigre nas costas. Eu achei genial aquele, eu achei assim. Foi um conceito muito legal. Então, às vezes, a arte nem é sobre ela ser muito bonita, às vezes é sobre a genialidade de você pegar um tema e conseguir passar ele de uma forma criativa, de uma forma inteligente, e, ao mesmo tempo, quando você pega um desafio, por exemplo, que tem tempo, você se acostuma a processar as ideias mais rápido, sua cabeça vai aprendendo a trabalhar aquilo mais rápido. Né? Um jogo que exercita muito isso é o Gartic, que não sei se alguém já conheceu aquele que é online, que você vai desenhando, e a galera desenha qualquer coisa, desenha zoeira, faz uma loucura. E o Gartic Phone, principalmente, eu adoro. São coisas que estimulam muito a nossa criatividade, né? Então, assim, concept art, ela está muito ligada a como você vai representar algo no universo do seu jogo e como o jogador vai ver aquilo. Isso é muito importante. É você imaginar não só como você está vendo aquilo, mas como o seu jogador está vendo. Outra dica muito importante sobre concept art é que, assim como eu falei da questão do desafio, então, assim, não tem muito, eu só vou desenhar o que eu gosto. Não, não vai. Na hora que você for trabalhar, você vai pegar cada coisa cabulosa que você vai desenhar de diferente. Mas eu posso recusar. Você pode recusar, mas tem momentos que, sei lá, arte não é uma área muito folgada, assim, digamos, que você estoure com alguma coisa e fique muito famoso. Então, normalmente, a gente está matando leão por dia. Então, às vezes, assim, você precisa de um trabalho e o único trabalho que chegou na sua mesa, que o cliente falou, olha, eu preciso que você desenhe, é isso, e você não gosta daquilo. E aí, assim, você vai ter que pesquisar aquilo e vai ter que fazer. Se você está acostumado a, pelo menos, fazer coisas diversas, mesmo que um cliente te dê uma coisa que é totalmente diferente de tudo que você já fez, o fato de você não ter se viciado em fazer uma coisa só, você vai ter, pelo menos, uma adaptabilidade maior de pegar uma coisa completamente nova, completamente desconhecida e falar, vem cá, eu vou fazer isso sim. E, às vezes, justamente, assim, alguma coisa muito controversa é o que o cliente te paga melhor. O meu noivo sabe que ele tem acompanhado o trabalho que eu tenho feito, que o cliente pede uns monstros, assim, e aí as artes bases, assim, que ele manda dos monstros, ele fala, não, você pode mudar o conceito, isso aqui é só uma referência. Mas é umas coisas muito cabulosas, umas coisas muito assim, que eu fico... Não. Mas, assim, é um cliente que paga bem e assim, a gente precisa fazer o trabalho. Mesma coisa quando você está dentro de um trabalho para um estúdio, para uma empresa. Então, se você está na empresa, você fala, eu não vou fazer. O seu chefe, tá bom, eu também não vou te pagar o seu salário, você passa no RH lá e, né, até mais. Né? Então, não, é importante, se você quer trabalhar, ter, sim, essa versatilidade. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol, a gente estava até conversando no carro, vindo para cá, mas eu sou uma pessoa que eu gosto, por exemplo, de observar como está o gráfico e a arte em jogos de futebol. Gostava mais na época do Super Nintendo, eu admito, assim, tinha uns joguinhos de futebol em pixel art e tal. Ficava olhando como é que era a animação dos personagens, como é que eles faziam o campo. Porque, se for pensar, o cenário do campo de futebol é uma coisa assim, que tem muito detalhe, porque você tem uma arquibancada. E é interessante que você dê uma ideia, mesmo que você está fazendo um negócio 2D, que aquela arquibancada é viva e tem gente. Né? E outro dia eu tive que fazer alguma arte que era num estádio Pokémon, e eu tive que pensar também, então, lembrar e procurar referências de estádios para ver como eu faria aquilo de uma forma simplificada que coubesse na minha arte e desse uma ilusão de que aquela arquibancada estava cheia de gente. Né? Então, assim, às vezes eu observo como é que está funcionando o jogo, como é que evoluiu. Por quê? Porque eu já peguei para trabalhar um monte de jogo. Já trabalhei até com jogo de bingo online, já trabalhei com jogo de beisebol, com jogo de culinária, né? Tem uma vez que eu e um pessoal fizemos numa Game Jam, a gente teve a ideia de fazer um jogo de torre de chopp. O tema da Game Jam era torre, e por algum motivo na nossa conversa de brainstorm, a gente chegou em torre de chopp. Foi torre de chopp. E a gente ficou imaginando que seria um concurso de bebedeira. Né? Então, assim, às vezes as coisas chegam nesse ponto. Né? Vira uma coisa aleatória e é que nem eu não sou uma pessoa muito de beber, eu não sou mais, principalmente cerveja, chopp, mas na hora que eu vi essa ideia, eu falei, nossa, essa ideia é genial, bora fazer. Pesquisei referência de garrafa, de copo,
de como fica a bebida dentro da garrafa. Então, assim, pesquisar a referência é muito importante. Tem gente que quer fazer arte, quer fazer tudo de cabeça. No meu curso de Concept Art, curso que eu fiz, né, não é um curso que eu ministrei, é um curso que eu fiz, um cara, inclusive, dava um exemplo muito legal, que é do curso, eu não posso colocar na minha apresentação, mas ele deu um exemplo muito legal de uma locomotiva, de um vilão que ele fez, e era uma locomotiva toda trevosa, assim, cheia de espinho e tal, porque era supostamente uma locomotiva de um cara do mal, né? Ele não dá detalhes se era um inventor, se o cara era só um maquinista que ficou doidão e customizou a locomotiva para ficar um negócio, né, cabuloso. Mas era bem legal, bem cheia de espinho. E aí, do lado, ele botou a foto que ele usou como base para a locomotiva. Aí você fala, mas a locomotiva dele não era uma coisa completamente original, diferente? Sim e não. Era original no contexto de que era uma locomotiva personalizada, cheia de espinho, trevosa, feita com material mais escuro. Mas, antes de colocar tudo isso, ele se baseou numa locomotiva real. Porque é que está o pulo do gato. Se você faz uma coisa muito criativa, no sentido de ser muito diferente, ninguém vai entender o que você está fazendo. E é importante que as pessoas entendam, que a pessoa bata o olho e fala, isso é um carro, isso é uma locomotiva, isso é uma pessoa. Né? Porque você fala, não, eu quero fazer um personagem aqui diferente, mas às vezes você não tem noção, você não olhou como é que é um corpo humano, e aí o negócio não parece uma pessoa. Não parece. E aí complica para o jogador, porque ele está olhando e fala, tá, o que isso aí? É um armário com rosto, que nem tem na Bela e a Fera? Que negócio estranho é esse? Então, não, você tem que fazer a coisa parecer com alguma coisa. Pode ir próximo, por favor. Né? Então, aqui, por exemplo, né, tem alguns exemplos de artes que eu fiz para jogos, então, que as pessoas só me jogaram uma descrição, só me jogaram uma ideia, né? E aquilo que eu falei, você tem que saber como fazer determinadas coisas parecerem. Então, por exemplo, nesse primeiro, eles estão numa loja de lamen, né, no caso de yakisoba e tal. E eu tive que pesquisar, eu procurei algumas fotos, algumas o cliente até me passou, em loja de lamen, para ter uma ideia. Eu também recebi algumas imagens do jogo, para ter uma noção de qual era a vibe do jogo, que eles queriam uma vibe bem neon. Então, assim, eu peguei a foto da loja de ramen que eu tinha usado por baixo como base para pegar esse ângulo, os banquinhos. Só que a foto minha não tinha nenhum personagem. Então, assim, eu tinha que distribuir os personagens do jogo nesses banquinhos e também dar essa vibe de neon. Então, tudo que vocês estão vendo de neon ali não tinha na foto original. E alguns dos detalhes também, na foto original, não estava muito claro. Tipo, a caixa registradora e a portinha ali do fundo estavam mais embaçados. Então, deu uma, né, a gente deu aqueles cartazinhos ali onde tem comida ao contrário, eles estavam mais detalhados. Eu coloquei mais embaçado porque a gente não tem exatamente um menu, né, ali de verdade. E aí o resto eu preenchi a parede com coisas que poderiam estar numa parede de uma loja de ramen no tipo de cenário que foi. Mas para isso eu precisava entender qual era a proposta do jogo, qual era a vibe do jogo, né? E o outro ali foi o Meet the Artist, que eu fiz no ano passado. A gente estava com um tema que era foto de prisão do artista. Então, cada um se desenhava numa foto de prisão. Então, por mais que seja um autorretrato, rolou também um pouquinho de concept art no sentido de que, por mais que eu tenha me baseado numa foto minha, a escolha da roupa que eu peguei é uma fantasia da Chapeuzinho Vermelho que eu tenho mesmo. Só que a Chapeuzinho Vermelho é de um jogo de luta chamado Darkstalkers, que é uma Chapeuzinho Vermelha cheia de arma. E todos os objetos que tem ali na bolsa são coisas que eu tenho de verdade, coisas que às vezes eu carrego na minha bolsa, assim, inclusive um nunchaku, eu tenho um nunchaku que às vezes eu carrego na minha bolsa. Por questão de autodefesa, né? Eu fazia Kung Fu também. Então, são coisas que dizem um pouco sobre mim, e é muito legal, geralmente, o Meet the Artist, a gente mostra um pouco da gente para as pessoas, e isso gera uma coisa legal, porque as pessoas gostam de conhecer um pouco o artista, gostam de conhecer quem é o jogo, né, quem é que fez o jogo. Então, é muito comum nos jogos que eu trabalho, que são da Assembleia, ou jogos que são de alguma coisa mais próxima, mais autoral, eu colocar uma versão de mim. Até alguns jogos de clientes, às vezes eu falo, eu fiz um sprite aqui de mim mesma, fiz uma artezinha de mim mesma, e você coloca lá no teu jogo. Tinha um cara que tinha um jogo online lá, ele me botou como uma personagem que fica aparecendo numa casinha da vila, assim. Eu tinha mandado uma artezinha para ele. Pode passar para o próximo.
E aqui, quando a gente fala em concept art, então a gente tem cenas, né, que nem eu mostrei ali a do Lamen Shop, mas você também tem concept art de personagens, é uma das coisas que as pessoas mais focam. E é engraçado até que outro dia eu peguei com um amigo do trabalho, e meu noivo acabou vendo também junto, que foi o episódio de um anime chamado Eizouken. Eu recomendo muito para todo mundo que gosta de arte, esse anime, porque ele é muito legal. A protagonista é uma artista de concept art, então ela imagina as coisas e ela desenha as coisas, ou ela pega uma proposta que jogaram na mão dela, ela imagina aquilo e aí ela desenha. E é muito como eu faço as coisas, e às vezes eu pego uma tarefa para fazer, e às vezes o primeiro dia eu estou só imaginando o que eu vou fazer. No segundo dia eu só executo. Tem gente que faz os dois processos junto, tem gente que só executa, às vezes não imagina muito as coisas, e aí eu acho que isso não costuma dar muito boa. Então é sempre legal a gente conseguir, de alguma forma, ter uma noção, seja olhando algo que já existe ou dentro da nossa cabeça, mas realmente ter uma ideia clara do que você vai fazer antes de fazer, não significa que você não vai alterar. Às vezes eu tenho uma ideia muito clara do que eu vou fazer, mas na hora que eu vou fazer, eu faço alterações. Então, essa primeira, que é uma personagem baseada em mim, ela já foi muito alterada ao longo dos anos. A última alteração foi mudar a cor da armadura dela para rosa. Antes era cinza e era só rosa nos detalhes, né? O segundo é o personagem do meu noivo, só que ainda está com o cabelo comprido, eu tenho que editar o cabelo. E o terceiro é uma outra personagem também, todos no mesmo universo. Então, essas armaduras tem um conceito também que eu criei, que era porque justamente no videogame não é tão prático se você vai fazer em pixel art, que era o estilo que eu pretendia fazer, eu pretendo fazer os jogos e tal, você trocar a roupa do personagem. Então, você pode ver que em jogos mais antigos, tipo Final Fantasy e tal, quando você trocar, o personagem trocou a armadura de bronze por uma de prata, mas não mudou o visual dele. E como é que eu pensei nisso? Imaginei uma armadura de corpo inteiro que você só troca alguns componentes, que melhora a defesa, que melhora, né, velocidade, etc. Mas são componentes mecânicos. Você tipo, abre um pedaço da armadura, troca ali uma turbina, coloca outro, você tem mais velocidade, né? Então, e é uma coisa que eu falo muito. O personagem, quando você define ele, seja as cores, o tipo de cabelo, é que nem as pessoas. Se você parar na rua, sentar na calçada e ficar observando as pessoas que passam na rua, talvez tenha muita coisa que você não vai conseguir adivinhar delas olhando, mas tem, assim, pelo menos uma meia dúzia de coisas que as pessoas dizem com a própria aparência delas. Né? Inclusive, tem naquele filme O Diabo Veste Prada, que a mulher fala, não, mas eu não entendo nada de moda tal, e aí vem a chefona lá e fala, a moda também é feita para você que diz que não gosta de moda, que não entende de moda e que não quer saber de tudo isso. Né? Então, quer dizer, mesmo a pessoa que é muito desleixada, ela diz alguma coisa, ela diz que ela é desleixada. Né? Da mesma forma que uma pessoa que é muito vaidosa, independente do tipo de roupa, do gosto dela, fica muito claro que ela é uma pessoa que é muito vaidosa. Ou, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito de rosa, não só rosa, mas cores quentes. Né? Então, isso também diz alguma coisa sobre mim. E por aí vai. Então, assim, são questões que você coloca, a própria questão dos personagens, por exemplo, etnias, né? Então, o tom de pele do personagem, a cor de cabelo do personagem diz sobre ele, porque a gente sabe que a gente tem uma carga ali de toda uma história que vem junto com os seus traços, ou seja, a história dos seus antepassados, né, de onde vieram as suas raízes. Então, onde isso é perceptível em você, isso vai trazer alguma coisa. Né? Pode passar próximo, por favor. Então, assim como os personagens, eles têm toda uma construção que você pode já dar uma ideia para o jogador, né? Desde a personalidade, se é um personagem mais calmo, mais comportado, etc., você tem uma questão com o cenário também. Então, o cenário, num primeiro momento, ele pode simplesmente representar um lugar real. E a gente, entre as duas primeiras imagens, por exemplo, as duas foram baseadas em fotos. Né? São baseadas em fotos tiradas de rua, uma tirada na beira de uma estrada com a escada de pneus. E eu acho essa escada de pneus, eu tinha achado na época da foto muito interessante. Então, eu peguei e fiz uma pixel art baseada nessas fotos, só que dentro do estilo de arte que a gente fazia no jogo. Então, ficou tudo mais colorido,
pouco mais ali cartoonizado. E justamente é nessa parte, novamente, que entra concept art, ou seja, quando você joga a imaginação, quando você joga o conceito em cima da informação que você tinha, no meu caso, a foto. Eu não fiz por cima da foto, detalhe, eu fiz olhando a foto, eu observei a foto, e fiz a minha versão daqueles cenários da foto que combinasse com o jogo. E os 2 cenários de baixo, eles não foram baseados em fotos, mas houve muita pesquisa, porque os 2 cenários, se vocês forem olhar bem, os 2 cenários, eles meio que são o mesmo quarto, só que espelhado. Se você tirar todos os objetos da cama, o quarto era o mesmo, só que eram quartos em propósitos diferentes. Um era o quarto na casa da avó da nossa protagonista, então era um quarto numa cidade interior, feito para uma menina que era a única menina assim da família, dá a entender que era, então assim, mas ao mesmo tempo é um quarto na avó dela, então não tinha tanta coisa dela, tinha algumas coisas, e era um quarto também de uma criança dos anos 90. Então você tinha um pogobol, não sei se alguém aqui conhece, mas era um artefato dos anos 90. Né? Você tinha os desenhos que a menina fez e colou na parede, tínhamos uma boneca, a coxa rosa, né? E uns livros, porque provavelmente esse quarto ficava na casa da avó dela, e, enfim, a avó dela não ia deixar o quarto só para ela enquanto está usando, então provavelmente guardava seus livros ali, usava como um depósito de alguma coisa, e os livros estavam ali. Né? E a janela, porque é um quarto já, uma janela para lá. E o que é importante? Vocês perceberam que eu dei meio que um motivo para tudo isso estar ali. Tem uma explicação. Até os desenhos tinham um remeter ali à nossa personagem. No outro lado, nós tínhamos o quarto do Pedro Augusto. O Pedro Augusto era um dos amigos, entre aspas, da protagonista, que morava na cidade dela. E ele era um menino mimadinho, riquinho, e que gostava muito de videogame também, de televisão, e também nos anos 90. Então, a gente tem algumas referências muito legais dos anos 90 no quarto do Pedro Augusto, como um pôster do Mega Man X, porque foi no meio dos anos 90 que o Mega Man X foi lançado, uma coxa das Tartarugas Ninja, que também estava muito forte na época, tem um Super Nintendo, né? Você já tinha o pôster do Mega Man X, já tinha o Super Nintendo. E tinha, agora, acho que era o Gênios também, e tinha um robozinho ali, que também era uma coisa que ainda nos anos 90 estava comum, mais do que hoje, essa questão, né, de robôs de brinquedo. A gente já tinha mais esse apelo da ficção científica com mecânica e tal. E algumas caixas, algumas outras coisas que sugerem que tenham mais brinquedos ou mais algumas coisas dele lá em cima. Então, tudo tem uma explicação, mesmo no ambiente. O ambiente serve muito para o jogador poder ler um pouco sobre o cenário, não é? É uma coisa que eu falo muitas vezes, a gente vê uma fase de um jogo, tem fase que realmente ela só aparece uma fase. Eu sei que tem muito jogador, que é um jogador que é muito focado em competição, em gameplay, às vezes o jogador não presta atenção em nada. Ele, assim, se não é o inimigo, se não é o buraco, a pessoa não quer saber. Mas tem pessoas que são muito orientadas em narrativa, e hoje, principalmente, estamos chegando, eu falo estamos porque eu sou essa pessoa. Então, eu sou a pessoa que todo dia, por exemplo, estava jogando Among Us com o pessoal da empresa. A gente tem, toda quarta-feira, a gente tem 1 hora de jogatina. E essa semana foi Among Us. E quando eu morri, que eu virei fantasma, eu falei, vamos explorar essa nave? Porque o fantasma pode explorar a nave, ele pode ir até para o espaço no Among Us quando você morre. E eu ficava explorando cada pedacinho da nave. Eu falei, olha só que interessante. Eu já tinha jogado várias vezes, mas dessa vez eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes, que era a parte do canhão da nave, do cenário do Among Us, ele está conectado embaixo do assentinho onde você faz a tarefinha do canhão, que é destruir os meteoros. Então, tem uma conexão. Então, o canhão está para fora da nave, ele entra por baixo do chassi, conecta com a cadeirinha onde você senta para atirar nos meteoros. Né? E eu acho muito genial, inclusive, no Among Us, quando eu falei que todos os jogos têm narrativa. A gente fala muito que jogos online também tem, só que a narrativa do jogo online é meio que uma narrativa que você constrói. Então, você escolheu ser um cavaleiro, você entra. E o Among Us também não é exceção. Então, você está jogando de impostor. Não, você é uma pessoa que tem que matar as pessoas da nave. Essa é a sua narrativa. Mas, se você for pensar bem, pode ter N razões. E muita gente coloca, o impostor é do mal. Do ponto de vista das pessoas da nave, sim. Mas imaginem vocês se, sei lá, Among Us fosse no universo de Star Wars. Podia ser uma pessoa rebelde que se infiltrou numa nave do Império para tentar matar as pessoas, os outros Stormtroopers que estão dentro da nave do Império, soldadinhos, tomar aquela nave e atacar uma base imperial para trazer liberdade para a galáxia.
Então, assim, é uma loucura? É uma loucura, mas é o tipo de coisa que a gente da arte muitas vezes pensa. Né? Pode passar para o próximo, por favor. E isso está ligado muito com o cenário. Né? Então, aqui também eu falei de nave agora, alguma coisa de veículos. E como eu gosto muito de sci-fi, muitas vezes o povo me pede para fazer naves. Então, aí tá alguns desenhos de nave que eu fiz concept art. Um já está um pouco mais refinado, ele era baseado um pouco numa referência que o cliente me mandou. E os outros, o de cima, o cliente me mandou algumas referências de aviões de guerra. E uma de nave espacial, que ele queria assim, que os aviões de guerra tivessem uma decoração parecida com a das naves espaciais, mas tivesse meio que a mesma aerodinâmica, mais ou menos, ali do avião de guerra, só que parecia que o avião de guerra era mais moderno. Então, eu tive que juntar duas referências diferentes para criar um conceito de uma nave espacial que fosse rápida, que tivesse as linhas dinâmicas do avião real, se bem me lembram, S1, SU, alguma coisa, faz muito tempo que eu trabalhei. E o outro era uma nave de um anime chamado Macross. Né? E a nave de baixo, aí o cliente só me deu uma descrição mais vaga de texto, ele me deu uma ideia de tamanho, então ele disse que é uma nave que ela precisava poder caber 2 daquele primeiro caça ali de cima, mas e aí ele falou que era uma nave que ela tinha que ter alguma capacidade combativa e tal, então tinha que ter algumas armas, mas que o objetivo dela era mais patrulhar, e ele queria que fosse uma nave heróica, então eu juntei também algumas referências de naves que eu achava pertinentes, combinei algumas características, juntei com algumas coisas da minha cabeça, que eu sempre achei que algumas naves poderiam ter que ficariam legais, e está ali a segunda nave, que é a fragata, então, né, terceira, no caso, ali das 3. Né? Pode passar para o próximo, por favor. E aqui um pouquinho de posters. Por quê? Então, porque tela de título ou pôster é uma coisa também que rola muito concept art. Porque, como eu falei, aí a gente entra na questão não só de você estar comunicando uma ideia, um cenário, né? E quando eu estava falando, a gente às vezes olha, né, um cenário só como uma fase, mas o cenário, às vezes, ele pode ser mais do que isso, e você consegue enxergar e imaginar. Além da jogabilidade, você conseguir falar, não, mas isso aqui é um armazém, isso aqui é uma floresta, né, e ter essa sensação, a gente tem a questão de um pôster que está lá. Também ele comunica algumas coisas, ele vai te dar uma ideia, muitas vezes, sobre o que é o seu jogo ou sobre o que é o seu evento. Né? E aqui, nesse caso, nenhum dos 3 é especificamente sobre o jogo, mas os 3 fazem referências a jogos, porque uma das comunicações era sempre alguma questão referente a jogo de videogame. Então, o primeiro era da Woman Game Jam, né? E foi a primeira vez, eu sempre quis ser artista do pôster do ano, todo ano a gente escolhe uma artista do pôster, e ano passado fui eu que foi escolhida, e eu fiz, e a gente tem algumas questões muito importantes, que é mostrar a diversidade dentro do evento. Então, vocês veem que tem diversidade de etnia, tem diversidade com relação a ter uma pessoa PCD, tem uma pessoa trans também ali no cantinho, que sou eu. Então, a gente tem uma pluralidade grande de pessoas, ao mesmo tempo com um visual sempre puxado um pouco para uma coisa futurista, porque tem a ver com games e tal, então quis também pegar um pouco daquela coisa do neon, né, e fazer alguma coisa diferenciada aí para o evento. O da Guilda do Macaco era um podcast de RPG de mesa, mas eles queriam que eu fizesse porque eles queriam dar uma referência de videogame, particularmente de Final Fantasy Tactics, então isso é inspirado um pouco numa das capas do CD do Final Fantasy Tactics, lá do PlayStation 1, onde vinham 5 personagens montados no seu chocobos. Para quem não conhece Final Fantasy, é aquele avestruz que eles usam como montaria. E era uma parte da abertura, na realidade. A capa do jogo era um print meio da abertura, uma cena em que os 4 primeiros inimigos que você enfrentava, eles estavam correndo pelo mato, pela floresta, eles passavam embaixo de uma ponte. E aí era uma cena que eles tinham acabado de passar por baixo da ponte, e eles estavam correndo no meio da água, num rio meio raso, e o cara falou, quero essa cena que nem da capa, só que com os nossos personagens da guilda. Eles me mandaram as artes dos personagens, me mandaram uma descrição de cada um. Então, eu sabia que tinha um cara que era mais heróico, o outro é falastrão e brincalhão, o outro é o grandão, o fortão, que não é muito inteligente.
né? Então, cada um tinha uma personalidade, e aí eu coloquei todos eles correndo nessa imagem, inclusive com um reflexo na água, porque era uma característica muito forte da imagem, que eles queriam que eu referenciasse, que tinha o reflexo dos personagens na água, que é para ter bem essa ideia clara de que eles estavam na água, e a ponte com um matinho atrás. E o logo deles, né? E o terceiro foi um trabalho que eu fiz para o AliExpress, no ano passado. Foi muito legal. E eles queriam, a princípio, que eu desenhasse uma criatura meio ciborgue, assim, com parte mecânica, mas que eu criasse aquilo em pixel art em pedacinhos para eles fazerem imprimirem e fazer uma roupa de pixel art para um cara usar no comercial. E aí eles falaram, pô, a gente achou isso tão legal que a gente quer que você faça um pôster imaginando como é que seria uma capa de jogo ou um pôster de um jogo desse personagem. E aí eles me deram algumas referências. Uma delas foi a capa do Super Metroid, do Super Nintendo. Então, peguei essa ideia da pose do personagem nessa pose, né, apoiado no chão, que também hoje a gente chama a pose do Homem de Ferro, porque ficou muito famosa do Homem de Ferro descer, né, nessa pose nos filmes. Então, ela dá uma coisa de heroísmo, de dinamismo legal. Eu tentei deixar também o olhar do monstro, assim, olhando bem para frente, uma coisa meio ameaçadora, assim. Tipo, vou te pegar. Então, eu tenho um pouco essa ideia. E o fundo de espaço também é uma referência ali à capa do Super Metroid, né? Então, muito do que a gente faz não é só dentro da nossa cabeça. Às vezes você quer comunicar, tem uma ciência que se chama semiótica, e ela fala muito sobre tudo isso que eu falei aqui. É uma coisa muito legal para quem quer trabalhar com concept art, ou mesmo quem quer trabalhar com narrativa, que é a ideia de que tudo está explicado tudo a gente representa por símbolos, a gente associa na nossa cabeça por símbolos. Então, quando você fala elefante, na sua mente você pode até imaginar a palavra elefante, mas a primeira coisa que você imagina na sua cabeça é um elefante. Aí não importa se você vai ver na sua mente uma foto de um elefante, ou uma memória que você teve de você brincando num parque com um elefante, ou um desenho estilizado de um elefante. Mas, da mesma forma que se você pegar e olhar qualquer imagem de um elefante, na sua cabeça você vai lembrar, eu olho aquela imagem e sei que aquilo é um elefante. Então, a semiótica ela fala muito disso, de você fazer alguma coisa e que todas as características e coisas que você coloca no seu desenho, elas têm um significado. E elas vão bater direto no inconsciente de quem está olhando, caso a pessoa consiga reconhecer aquilo. Então, a pessoa reconheceu uma expressão de pessoa brava. Você pode botar uma foto de uma pessoa brava, ou você pode botar um emoji vermelho com cara brava. Qualquer uma das duas coisas, você vai bater o olho e falar bravo. É basicamente isso. Então, quando você está fazendo arte, antes da arte ser bonita, principalmente se está fazendo concept art, você tem que pensar, será que aquilo está comunicando o que eu quero? Será que, por exemplo, o meu personagem está comunicando que ele é um cara bravo? Será que a expressão dele está comunicando que ele é bravo? E no começo é bem simples, mas quando você começa a ter que lidar com algumas questões conflitantes, pegando, por exemplo, um cara que ele está sempre bravo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito confiante e debochado. Quando você entra nessas duas questões, se você vai ter que fazer uma ilustração do personagem, você tem que pensar, pô, ou vou tentar conciliar tudo isso numa única expressão física e corporal, ou seja, dá para você fazer um cara com a sobrancelha arqueada, para dizer que ele está bravo, um sorriso meio canto de boca, para dizer que ele é sarcástico, e ele olhando para cima, assim, com o rosto levantado, para dizer que ele é um cara confiante, que ele é um cara... Mas, assim, às vezes vai ficar coisa demais, e às vezes você vai ter que escolher uma das três coisas para usar naquela ilustração, não vai dar para você colocar tudo. Então, são os pequenos desafios que a gente tem. É saber quando a gente vai colocar todas as informações, quando a gente vai poder colocar cada informação numa imagem e, né, ver, mas dessas características, qual que ele é mais? Ele passa o tempo todo bravo? Ele é o tempo todo debochado? Ele é o tempo todo confiante? Então, qual que é mais prevalente, qual que é mais importante colocar, por exemplo, numa cena de batalha? Numa cena de batalha, talvez seja ele estando bravo. Numa cena de capa do jogo, talvez seja ele sendo confiante e debochado. Então, bota ele com um sorriso de canto de boca e talvez ele não tão bravo. Então, é muito de entender qual o lugar de cada coisa. Então, assim, é complexo? É. E a gente sempre fala muito, né? A forma, a cor também dizem muita coisa. Então, na semiótica, quando a gente pensa em forma pontuda, você sempre pensa em dinamismo, agressividade.
E quando a gente pensa em forma redonda, você pensa numa coisa fofa, uma coisa sensível, uma coisinha que é mais agradável. E uma coisa forma quadrada, ela é o contrário, ela nem é tão agressiva e nem é tão fofa, ela é uma coisa meio estática, meio pesada, né? Então, quando a gente pensa em uma forma quadrada, a gente pensa numa coisa mais arrastada. Porque o quadrado, né? O quadrado você não rola ele e ele também não é pontudo igual um triângulo. Então, é um negócio que está lá, né? E cor, né? Cor, assim, teoria das cores é uma coisa que, se você for parar para pensar, você nem precisa estudar a teoria das cores de uma forma tão teórica. Às vezes é só você parar, olhar para uma cor e pensar o que aquela cor me lembra. Então, por exemplo, você olha para o vermelho, então você tem ketchup, você tem tomate, você tem maçã, se a gente pensa muito em comida, sangue também, né? Então, por que, por exemplo, ambulância, a gente costumava, hoje está mudando um pouco, mas antigamente toda ambulância era branca e vermelho, hoje você já tem um pouco mais de azul. Por quê? Porque azul é uma cor que lembra um pouco tranquilidade, porque ela é uma cor fria, o vermelho, ele te leva muito para a ação, o vermelho é muito uma coisa também que você pensa em fogo, em atividade, ação, velocidade, né? Quando o motor esquenta, ele vai ficando mais avermelhado ou mais alaranjado, né? Da mesma forma que o azul, que é uma cor fria, as cores frias em geral, elas fazem você pensar em algo mais devagar, mais tranquilo, né? Então, quando você pensa em saúde, um monte de plano de saúde usa azul. Também usam muito verde. E assim, verde me lembra até uma prova que eu tive na faculdade, que o professor veio e perguntou por que verde era a cor do equilíbrio. E ele quis fazer questão de dizer as respostas bizarras que o pessoal deu. Uma das respostas que o pessoal falou que verde é a cor do dólar, dólar é dinheiro e dinheiro traz equilíbrio para a sua vida. O outro falou, não, é a cor da árvore, a árvore traz equilíbrio para o ecossistema. Mas não, verde é a cor do equilíbrio porque ele é uma mistura de uma cor quente com uma cor fria, né? Então ele é o amarelo com o azul. Então, quando você pensa que é uma cor quente com uma cor fria, ele não é nem quente nem frio, ele está num equilíbrio sem necessariamente ser uma cor neutra, no caso, branco, cinza e o preto, né? Então, por conta de ser a cor do equilíbrio, também se usa muito em instituição financeira, também se usa muito em seguro de vida, seguro de N coisas, porque de seguro você pensa em estabilidade. Quando você pensa em seguro, o próprio nome seguro, você quer que aquela coisa te segure, te apoie, te ampare. Então, você vai pensar, eu quero uma coisa me ampare, eu quero uma coisa estável. O povo bota o verde, porque é considerado um equilíbrio, né? Ele não é frio, não é distante, e também não é uma coisa impulsiva e quente, né? E a própria questão da cor neutra. A cor neutra, ela, muitas vezes, ela representa também, né, se pegar o preto, a gente pensa no preto, a gente pensa logo em luto, ou a gente pensa em algo sombrio, porque a gente pensa na noite, na escuridão. É uma coisa branco. Branco, a gente pensa, né, numa coisa... Claro, eu lembro até de uma matéria que eu vi na época que passou a novela Avenida Brasil, e eu gostei muito porque eu me identifiquei um pouco. Eles falaram que a Carminha, que era a vilã da novela, ela sempre usava roupa branca e rosa. E eu brinco muito em RPG, que normalmente as pessoas acham que as minhas personagens são muito boazinhas, até ver o quanto os meus personagens de RPG são ruins. Mas as pessoas se enganam por causa do branco e do rosa. E aí as pessoas ficam, então... E quer dizer, por quê? Porque aí você brinca com um símbolo, ou seja, temos que lembrar que não era uma vilã que ela saía na cara de todo mundo dizendo que era má, era uma vilã que fazia a discreta. Então, né, se você quer que um vilão seja tipo um Darth Vader da vida, que ele saia apavorando geral, ele vai usar preto. Mas, às vezes, você quer que seu vilão ele seja uma pessoa que está ali, que ninguém suspeita dele, até que você se revele ele. Isso tem acontecido muito em jogos, ultimamente. Né? Teve o jogo do Star Wars, que o Edward, meu noivo, jogou outro dia lá, que tinha o carinha lá, que um personagem que era traidor. E ele acompanhava você no jogo, lutava com você, e, de repente, o cara, pá, é traidor. Né? Então... E aí, óbvio que eles não iam botar o cara todo de roupa preta, logo no começo que você ia falar, esse cara aqui, ó, ele tá suspeito. Então, é mais ou menos isso. Vou passar para o próximo. Acho que o próximo é o meu último. É o meu último. Aqui tem os meus contatos, as minhas redes, né, tem o meu portfólio. Né, quem quiser mandar mensagem, quem quiser dar uma olhada, dar uma seguida aí. Né, tanto no X, que é o antigo Twitter, quanto no Instagram, e ali tem o meu portfólio também, que tem todas as minhas artes, porque o Instagram é meio bagunçado, eu uso mais o Twitter para postar arte,
E o portfólio eu posto todas as artes só as finalizadas. Então, assim, o Twitter é onde eu posto, às vezes, rascunho, onde eu posto algumas coisas sobre algum projeto, alguma coisa vai mais para o Twitter, né? Mas, basicamente, assim, o que a gente fala de arte, né, de concept art, principalmente, sem poder fazer uma parte mais prática, mas isso eu também tenho um canal do YouTube, aqui faz tempo que eu não atualizo, então não botei ele aí, mas ele, né, é fácil de achar ele pelos meus links, todas as minhas redes têm um negocinho lá do Beacons com todos os meus links, e tem alguns vídeos meus falando de pixel art, mostrando um pouco de eu fazendo algumas artes, algumas coisas. E se procurar CC Honey também na internet, dá para achar um monte de workshop que eu fiz, né? Tanto falando sobre pixel art quanto concept art, são as duas coisas que eu mais falo. E eu acho que é isso, assim. Então, pensem bastante em arte. Como eu falei, a arte é uma coisa de se pensar. Observem muito. Esse acho que é o conselho de ouro. É uma coisa que eu vejo que muita gente hoje tem dificuldade de observar as coisas, de observar o mundo. Então, por quê? Porque o pessoal está querendo fazer tanta coisa original dentro da cabeça que o pessoal se esquece de olhar o mundo. Ah, eu quero fazer um personagem legal. Tá, primeiro você olha, né? Muitos personagens que eu crio são baseados em mim, nas pessoas que eu conheço, em alguém que eu já vi em algum momento na minha vida, e que eu falei, pô, essa pessoa tem uma personalidade engraçada, eu vou colocar no jogo, ou essa pessoa tem uma personalidade muito ruim. Então, sim, às vezes até a pessoa ruim da sua vida ela pode virar um vilão no teu jogo. Né? Isso é muito interessante. É uma coisa, os veículos, os carros, as casas, como a luz afeta as coisas. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem muita coisa interessante, né? É quase um desafio. Você pensa, nossa, mas como é que a luz bate na árvore? Por que, que a árvore mostra todas essas cores quando está sol? Porque a luz está batendo nas folhas e cada folha tem uma cor e ela está incidindo nas folhas de ângulos diferentes, porque cada folha está tortinha para um lado, né? Então, tudo isso é até meio mágico, se vocês pensarem bem, né? Mas, basicamente, é isso. Eu queria agradecer aí o pessoal do evento, o pessoal da Criar Jogos, né? Queria agradecer a Janine, que não está aqui também, né? Adler, pelo convite. E a vocês todos que ficaram aqui assistindo, que prestaram atenção aí, que riram também comigo. Estamos aí. Qualquer coisa, é só chamar. Como eu falei, os meus links estão aí, quem quiser anotar. E muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Boa. Eu queria perguntar sobre o processo de concept art especificamente para pixel art. Eu sou professor aqui dessa galera e eles estão fazendo um jogo pixel art e, infelizmente, eu não sou artista, eu sou só programador, então eu não consegui ajudá-los muito. Mas eles conseguiram desenvolver um trabalho que está ficando muito legal sem passar pela etapa da concept art. Fomos direto para as animações ali do personagem principal. Então, acho que se eu colocar minha pergunta de uma forma direta quando eu for fazer pixel art, eu já faço o concept pensado em pixel ou é melhor talvez eu fazer um desenho mais simples de line art comum para depois transformar em pixel? A minha resposta basicamente depende do tempo que a equipe tem. E depende muitas vezes de você ter, às vezes, uma pessoa que esteja disponível e que saiba desenhar sem ser pixel art. Né? Então, se você tem uma pessoa disponível, e às vezes o jogo vai ser todo em pixel art, e você tem uma pessoa que a única função dela vai ser, sei lá, fazer a tela de título, fazer o rosto dos personagens quando eles vão conversar, fazer algum cenário, elementos, né, da interface, às vezes, num primeiro momento de criação, ela não vai ter uma tarefa. Aí cabe deixar essa concept art separada para ela. Mas a pixel art, como eu falei uma outra hora, ela é uma arte muito editável, então ela funciona muito bem como um concept, porque lógico, até que você crie o primeiro, antes de começar a animar. Quando começou a animar, já não dá para ficar alterando muito, porque aí você vai ter que alterar todas as animações, então fica pesado. Mas, assim, dá para pegar, por exemplo, no começo, você quer uma coisa que eu fazia muito em Game Jam, por exemplo, fazer uma arte da personagem, e a gente ficava brincando com ela, será que vale a pena botar um chapéu? Será que o vestido pode ser rosa? Ou será que o vestido vai ser vermelho, verde, azul? Porque no pixel art é muito fácil você mudar a cor e é muito fácil você botar um elemento numa camada por cima
E você testar, falar com chapéu ou sem chapéu. E às vezes a gente compartilhava a tela e ficava editando e brincando, colocando elementos. Ah, será que coloca um óculos no personagem? Não, não, o óculos não ficou legal. Então dá para fazer essa brincadeira já numa arte que, a hora que for decidido se vai ter óculos, se vai ter chapéu, a cor da roupa, etc., no final você já saiu com uma personagem que é finalizada numa técnica onde você consegue editar isso muito fácil e brincar com esse concept art muito fácil. O mesmo vale um pouco para as animações. Às vezes você vai fazer uma animação também e aí você vai falar, ah, não, mas essa animação está muito lenta para a ideia que a gente quer dar de dinamismo para o jogo. Então, você consegue também ter uma adaptação sem você necessariamente precisar desenhar né, se você fazer um concept art, por exemplo, das animações. Então, seria legal ter uma pessoa que desenha e ela faz um quadro só da animação, tipo, o personagem pulando. Então, a pessoa faz o quadro já do meio do pulo, só para ter uma ideia. E aí, quem vai fazer a pixel art, né, vai fazer todos os quadros. Mas, se você não tem uma pessoa para fazer isso, então, as pessoas do pixel art podem fazer a animação, e aí vocês vão falar, não, essa animação está muito dura, faz um pouco mais suave, né? Que é um ajuste que, talvez, mesmo com uma concept art, na hora de animar, vai ter que ser feito do mesmo jeito, né? Porque concept art é mais para te dar uma ideia, mas principalmente quando você tem uma equipe separada de criação e uma equipe separada de produção, né? Mas normalmente a gente faz na pixel art mesmo, porque quem usa pixel art muitas vezes é a equipe pequena, é a equipe indie. Muitas vezes você nem tem uma pessoa que desenha na equipe, que faça um desenho tradicional. Geralmente é uma pessoa que vai fazer direto, ela sabe fazer pixel art, mas não desenha. Eu desenho e faço pixel art, mesmo assim, numa game jam, eu nunca faço. É muito raro, já teve algumas situações, mas geralmente em game jam, se é 2 dias, eu não faço um concept ilustrado. Eu já faço direto em pixel art pelo tempo. Nada. Mais alguma? Mais ou menos quanto que é o tempo de prazo que vocês têm para criar personagens? Vai depender muito da proposta do personagem, vai depender muito, às vezes, do tempo que vão te dar isso. Porque, às vezes, você vai querer levar 3 dias, porque você está com muita ideia e você quer filtrar, mas, às vezes, o seu chefe te fala, você tem 3 horas. E você vai ter que conseguir fazer em 3 horas. Só que, lógico, se o chefe te deu 3 horas, ele não está esperando que você vai fazer uma concept art tipo do Star Wars, lá que eu falei que sai tudo bonito, já com iluminação. Não, você vai fazer um rascunho com algumas marcações de cor, bem simples. Agora, às vezes, o pessoal quer um concept art para vender o jogo para o investidor. Aí você precisa fazer uma concept art que, por exemplo, o seu jogo vai ser um jogo em 3D. Você vai ter que fazer uma ilustração que pareça um jogo 3D, que vai ter iluminação, que vai ter cor, vai ter tudo bonito. Aí você vai ter que bater o pé e falar, olha, pelo menos um dia para fazer a ilustração desse jeito, mas depende aí da sua velocidade de pintura digital, de desenho, né? Ou seja, o quanto você leva, mas aí você vai ter que saber, e é lógico, às vezes essa arte, antes de vocês levarem para o investidor, ela vai passar de volta para a sua equipe de criação. Então, vai passar pelo escritor ou, né, designer narrativo, vai passar de volta pelo diretor criativo de arte, vai passar de volta para um monte de gente. Então, você vai ter que considerar esse tempo. Então, depende muito da organização da equipe, né? Eu já fiz concept art em 10 minutos, em palestra, assim, quando eu estava fazendo remoto, de casa, no PC, abria o Clip Studio e fazia um rabisco com marcação de cor, para o povo ter uma ideia. Saía a coisa mais maravilhosa do mundo? Não, mas passava a ideia e ficava mais ou menos bonitinho. Então, assim, mas você vai fazer uma coisa mais séria, mais puxada, você vai ter que pedir mais tempo e vai ter que negociar isso dentro do possível, lógico, né? Tem situação em que a pessoa fala, não, a gente realmente precisa disso para amanhã. Aí ou você corre ou você diz que você não pode fazer, né? Ou você, né, enfim, dá um jeito, ou você é honesto e diz que vai ter que ficar para outra pessoa. Olha, o ideal é que a gente tenha história, talvez não toda, porque às vezes toda às vezes é uma complexidade maior. O que a gente precisa,
Às vezes, mais do que a história, eu falo que é muito algumas informações sobre a história do personagem, principalmente esse, o background dele, assim, o background que a gente fala é o passado dele. Então, assim, os antecedentes, tá? De onde que ele descende, se é um personagem não humano, qual que é a raça dele, né? Se ele é um meio animal, se ele, né, é de algum alienígena, alguma coisa, para você ter uma ideia. E algumas características psicológicas, então personalidade, por exemplo, se que nem eu falei, se o personagem é marrento, se ele é brigão, ou se é um cara engraçado, zoeiro, se é um personagem despreocupado, porque isso vai ajudar a gente a traçar, por exemplo, como o personagem usa o cabelo dele, como ele se veste, né? Se é um personagem rico ou pobre, isso também é, vamos dizer, essa classe social, entre aspas, do personagem, ou até a profissão dele vai ditar muito de como é a roupa dele, como é o cabelo. Então, às vezes, um personagem militar, se você for ser realista, ele não vai usar um cabelão comprido com uma trançona e tal. Não, normalmente ele vai ter pelo menos o cabelo curto por uma questão de praticidade, né? Um médico, por exemplo, também ele vai ter talvez algumas coisas, talvez ele não use muito brinco, não tenha tantos adereços, porque é uma questão que, né, pode ser algo que pode trazer sujeira para o ambiente de trabalho, né? Então, você vai ter algumas dessas questões, mas o muito importante é a personalidade e essas questões. Se a gente tiver toda a história, melhor ainda. E aí depende muito também, se é a própria pessoa que está criando o personagem na imagem, é a pessoa que também está criando o personagem, né, a ideia do personagem, ou seja, se é uma pessoa que está fazendo um jogo sozinha, ou se ela ficou com toda a parte criativa, tanto a escrita quanto a ilustração. A última Game Jam que eu participei, eu peguei a parte de escrita e peguei a parte de fazer os personagens. Então, eu tinha criado o conceito dos personagens tanto na minha cabeça quanto no desenho. Mas, às vezes, você vai ter uma pessoa de narrativa que ela vai te trazer um texto com o máximo de informações possíveis que já tiverem sobre o personagem. Então, tudo isso que eu falei, às vezes, um pouquinho da história. Falar, ó, o personagem, ele tinha... A mãe dele cuidou dele sozinho, porque o pai dele foi embora, eles viviam pobre, num lugar humilde. Então, você já vai saber que, de repente, é um cara que ele não vai estar numa classe social muito alta no início da história. Então, o primeiro desenho dele talvez seja ele com uma camisetona, uma calça jeans, uma coisa meio assim. Né? Tá, é um cara que usa um bonezinho. Ou não, ou é um cara que já no meio, numa situação um pouco... já passou por tudo isso, mas ele, sei lá... fez uma faculdade e ele se formou, só que ao mesmo tempo que ele se formou, ele é um cara que ele ainda veio de baixo, então ele é meio humildão, né? Assim, o cara subiu na vida e chegou, ficou rico, mas o cara continua usando um visual humildão, o cara continua na boa. Você tem todo tipo de personagem, então, assim, inversamente também, você pode ter um cara que a gente já teve um personagem assim no RPG que ele era um professor, ele era um cara muito rico como professor, ele era muito inteligente, só que ele virou morador de rua. E você encontra ele como um morador de rua, só que você começa a conversar com o personagem no jogo, ele é muito inteligente. E aí você fala, nossa, mas esse cara é inteligente e tal. Aí uma hora no meio do jogo ele revela que ele é professor. Quando eu fui desenhar ele, eu já sabia que ele era professor, mas eu também sabia que na situação atual dele no jogo, ele era um morador de rua, então eu tinha que conciliar. Tanto que uma das coisas que eu fiz é tentar fazer uma roupa que era uma roupa social, só que ela era meio esfarrapada e surrada, e por cima ele usava um cobertorzão, assim. Né? Então você tem essa questão, né? Tem questões que não são muito mutáveis, que nem eu falei, origem, né? Então a pessoa ela vem de uma etnia indígena, por exemplo. Então assim, ela pode vir para a cidade grande, mas ela continua tendo as raízes dela, mesmo que ela abandone, né? Que nem às vezes a gente tem em filme aqueles conflitos, tem o cara indígena que está na vila e ele quer ficar na vila, e tem o indígena que ele saiu e veio para a cidade grande, ele quer abraçar a cultura não indígena. Então a gente tem toda uma sorte de coisas e às vezes é legal até não só pesquisar as culturas, mas se a gente pode conversar com alguém, é muito legal. Também com alguém que seja daquela cultura, daquela etnia, é melhor ainda. Mais alguma pergunta? Eu que agradeço.